Boa noite a todos. Queria agradecer ao Vitor e ao Danilo pelo convite, poder debater os temas da República de Weimar, da amiga Isabel, e tentando contextualizar esse debate no sentido de servir de subsídio para a análise mais profunda que se vão fazer a partir dos próximos seminários sobre a obra do Walter Benjamin, do qual também não sou nenhum especialista, ao contrário, sou um leitor mais de curiosidade que de aprofundamento. E aproveitando o mote um pouco que a Isabel colocou sobre o debate historiográfico, é curioso nós repararmos que geralmente quando se fala da República de Weimar, se fala da crônica da morte anunciada. Era óbvio que ia terminar mal. Estava na cara que ia terminar do jeito que terminou. Então, a boa parte da historiografia acaba assumindo como a derrota da República como algo inato, como algo presente na própria estruturação do regime. Ia terminar daquele jeito de qualquer jeito, não tinha como dar certo. E isso é muito predominante, inclusive, na historiografia do pós-Segunda Guerra, especialmente na República Federal Alemã, que tinha um trauma, o trauma de não querer ser Weimar, e tanto que eles tinham um lema: Bonn não é Weimar. É um dos lemas da República Federal Alemã, a ideia do fracasso da República de Weimar. E, como todos nós sabemos, na verdade, todos nós, essa história foi dominante até porque a gente sabia o fim da história. E não se faz história desse jeito, não se estuda período histórico desse jeito. Por mais que saibamos o fim da história, a questão é quais eram as possibilidades, quais eram as alternativas, quais eram as influências, os eventos que estão sendo debatidos naquele momento por aqueles atores. E isso tem refletido na nova historiografia sobre Weimar. Que o Rosenberg já tinha levantado isso nos anos 30, pioneiramente, mas que hoje se consolida, por exemplo, autores como Heinrich Winkler, que tem uma grande história política sobre Weimar, ou talvez a que eu considero talvez um dos melhores, um dos mais agradáveis de ler, que é o Detlef Peucker, que tem um livro muito interessante sobre a República de Weimar, justamente preocupado em tentar entender quais eram as possibilidades que a República de Weimar abria na história alemã, para a sociedade alemã naquela época, uma época de crise política, crise econômica, crise social, quais eram as alternativas, as possibilidades que existiam. Era inevitável terminar no nazismo ou não? Foi apenas uma das opções, a opção que a elite alemã escolheu, e por isso teria que ser responsabilizada pela escolha e não simplesmente algo que é inevitável, então ninguém é culpado por aquilo ter ocorrido. E se nós formos analisar com mais calma um pouco os eventos e os debates da época de Weimar, sejam os debates jurídicos, sejam os debates econômicos, os debates políticos, nós vamos perceber que realmente o nazismo não era tão inevitável assim, da mesma maneira que não era algo, a crise não era algo que deveria terminar do jeito que terminou. E sim, houve uma série de opções, houve uma série de decisões, houve uma série de escolhas nesse processo todo. A começar pela Assembleia Nacional Constituinte. A professora Isabel falou da Revolução Alemã, eu vou falar do período pós-Revolução Alemã. Até por causa dos eventos que estavam ocorrendo em Berlim, a agitação toda do início de 1919, a Assembleia Nacional Constituinte não vai se reunir em Berlim. Ela vai se reunir numa cidadezinha aprazível chamada Weimar, onde Goethe havia nascido. Então é uma cidade simbólica para os alemães. E vai dar o nome para a Constituição, para a República, para o regime, para tudo. Mal sabiam os habitantes de Weimar que seriam tão famosos na história posterior. E essa Assembleia Nacional Constituinte se reúne com base em alguns acordos.
não só o acordo que a professora Isabel mencionou aqui do social-democracia com uma cúpula do Exército, e que serviu habilmente para a cúpula militar colocar a responsabilidade da derrota na guerra, que eles perderam, que eles se renderam, colocar a culpa disso na República, e aí a famosa lenda da facada pelas costas, né, da pinhalada pelas costas, que vai eleger uma série de líderes importantes durante a República, inclusive o último, né? Como também um outro pacto, que é um pacto entre os sindicatos e os empresários alemães. Os sindicatos eram ilegais na Alemanha. A Alemanha não reconhecia oficialmente os sindicatos. E o que vai ser estipulado com a grande central sindical alemã, clandestina, mas que era totalmente vinculada ao Partido Social Democrata, vai estabelecer um acordo com a Federação das Indústrias Alemãs, em que os industriais vão reconhecer os sindicatos, vão admitir que se reconheçam direitos trabalhistas mínimos, desde que os sindicatos não parassem de exigir a socialização integral da economia. Ou seja, a radicalização do processo no sentido de uma economia coletiva, uma economia socialista, né, como se dizia à época. São esses dois pactos que fundamentam politicamente, que estão por trás da Assembleia Nacional Constituinte, que está se reunindo numa cidade longe da capital, até para evitar os embates políticos que ainda ocorriam na capital. E nessa Assembleia Constituinte, embora o Partido Social Democrata majoritário tivesse sido o mais votado, ele não tinha maioria. Então ele vai ter que fazer acordos pontuais com as várias outras forças políticas de centro ou conservadoras. E desses acordos vão sair a estrutura de uma Constituição que até hoje é influente, que é a Constituição de 11 de agosto de 1919, a Constituição de Weimar, que é a primeira Constituição Europeia que vai prever não só direitos individuais e separação de poderes e as instituições do Estado de direito liberal, mas também vai prever direitos sociais, vai prever uma atuação do Estado na esfera econômica, vai prever inclusive a possibilidade de socialização da economia em determinados setores. Até isso a Constituição vai prever. E vai prever um sistema de conselhos, de ideia de que você deveria democratizar a administração econômica, com conselhos desde as fábricas até o Conselho Econômico do Raster, o Conselho Máximo de Decisões sobre questões econômicas, a ideia de uma participação da sociedade nas decisões econômicas. Essa Constituição, obviamente, como toda a Constituição, é fruto de acordos. Ela acaba não agradando ninguém. Como toda a Constituição é fruto de acordos, mas não agrada a ninguém. Embora a chamada Aliança de Weimar, né, que é a aliança entre o Partido Social Democrata, o SPD, o Partido de Centro Católico, o Zentrum, que é o pai da CDU hoje, da Democracia Cristã Alemã, e o Partido Democrático Alemão, né, que é um partido também de liberais mais progressistas, essa aliança entre esses três partidos vai garantir a maioria no parlamento, a maior parte dos governos da fundação da República até a crise de 29, ela vai, de certa maneira, se vincular à defesa da ordem constitucional. Até porque, quando essa ordem constitucional é atacada, está se atacando a República, está se atacando o regime, portanto, está atacando o governo. O governo vai se posicionar na defesa do regime, na defesa da Constituição. E quem vai realmente se identificar com a Constituição é a social-democracia, que vai acabar assumindo a paternidade dessa Constituição, que não foi escrita no seu projeto original como social-democrata. Primeiro detalhe importante: quem elabora o projeto da Constituição é um liberal de esquerda, Hugo Preuss, que era o único professor de direito mais progressista que existia na Alemanha na época da Revolução.
à época da Assembleia Constituinte. E há uma caricatura muito famosa que mostra o Preuss de ascendência judaica, mostra o Preuss como um alfaiate judeu costurando um pedaço dos Estados Unidos, um pedaço da França, um pedaço da Inglaterra sobre a Alemanha, né, como se fosse um vestido para a Alemanha, e atrás escondido União Soviética. Então, na verdade, a construção seria uma colcha de retalhos de vários países, de várias influências, mas que na verdade ela queria implantar o comunismo, o bolchevismo na Alemanha. Esse é o discurso que começa a se fermentar nos setores que nunca aceitaram a República. A professora Isabel já disse que os vários golpes que vão ocorrer no período todo de vários, tanto de esquerda quanto de direita, sendo que a punição para os de direita era sempre leve. A prova disso é que o golpe da cervejaria de Munique de 23, daquele sujeito de bigodinho, fez com que ele tirasse férias de um ano para escrever essa grande obra literária que lhe rendeu frutos, né? Que é o Minha Luta. Ele foi condenado a mais de 15 anos de prisão, passou um ano na cadeia, em regime especial, e foi liberado com uma anistia logo depois. Já pôde voltar a liderar, muito mais famoso, já pôde voltar a liderar, né, o partido que ele estava organizando. Essa estrutura, vamos dizer, institucional, em que havia um parlamento com uma pluralidade de partidos, embora 3 fizessem aliança majoritária, o Partido Comunista, o KPD, com representação, os partidos extremistas de direita também com representação, o Partido Nacional Socialista começa a crescer nessa representação a partir da metade dos anos 20, mas depois eu também vou mencionar que é uma lenda de que o Hitler foi eleito chanceler, e não é bem verdade, não foi bem assim o que ocorreu. Esse parlamento pluralista, ele era contrabalançado por um presidente da República. Um presidente que era eleito diretamente pelo povo, não era escolhido pelo parlamento, como nos regimes parlamentaristas comuns. E quem deu essa ideia, na verdade, foi um sujeito chamado Max Weber, que participou dos debates prévios à Assembleia Constituinte, né, vinculado ao próprio Partido Liberal Democrático, o DDP, sugeriu a ideia de que era necessário uma liderança carismática, que figurava no presidente, como uma maneira de impedir a paralisia das instituições. Se o parlamento, nos seus debates, não chegasse a nenhum consenso, a nenhuma saída, não poderia o Estado alemão parar por causa disso. Então precisaria de alguém que tivesse tanta legitimidade quanto o parlamento, ou seja, eleito por sufrágio universal, tanto quanto o parlamento, para poder tirar a República de um eventual impasse institucional. Obviamente o Weber podia prever o que daria essa ideia dele. O primeiro presidente é o Friedrich Ebert, como a professora Isabel mencionou, da social-democracia. Mas o Ebert vai falecer em 1925 e vão ocorrer eleições, e quem vai se eleger é um antigo marechal do exército imperial alemão, o marechal von Hindenburg, com o discurso da punhalada pelas costas. E nesse discurso da punhalada pelas costas, na verdade, ele está aglutinando toda uma série de setores conservadores e não conformados com a derrota na guerra e com o Tratado de Versalhes, que a Alemanha é obrigada a assinar, e quem leva a culpa do tratado é a República. Aliás, o Tratado de Versalhes é um tratado interessante no seguinte sentido: pela primeira vez na história, um tratado de paz acusa um país, um povo, de ser responsável pela guerra. Isso nunca havia ocorrido e pela primeira vez ocorre no Tratado de Versalhes. Então, a Alemanha é culpada pela guerra. Os franceses e ingleses resolveram dar o troco de todo o jeito. E o Tratado de Versalhes simboliza bem esse revanchismo. Então há todo um discurso de mágoa, um discurso revanchista, há um discurso contrário àquela república que traiu os soldados alemães do fronte, se rendendo,
estávamos sendo vitoriosos e tivemos que nos render, o que não é verdade, mas é o discurso que prevalece, além de toda uma elite na burocracia, no judiciário, na alta esfera econômica, contrária à república, contrária à democracia. E isso num contexto de crise econômica profunda, tanto no início quanto no final. A República de Weimar, se nós formos tentar separar em fases, ela tem 3 fases. A da fundação, logo depois da Revolução, uma fase de turbulência econômica ainda, que vai até mais ou menos 1923. A fase de relativa estabilidade, que vai até a crise mundial de 1929. E a crise final, a partir de 29 até 33. E é curioso que outra lenda que se diz por aí, se diz, o Hitler acabou com a hiperinflação na Alemanha, por isso ele teve toda a legitimidade. É uma mentira. O processo de hiperinflação, que tem aquelas fotos daquelas notas de 1 bilhão de marcos e valores absolutamente absurdos, embora para nós hiperinflação não seja tão absurdo assim, né? Mas acho que talvez não nesse grau, né? Ela foi contida no início dos anos 20, ela é rescaldo da guerra, da economia de guerra, e ela foi contida em 1920 pelo governo social-democrata, cujo ministro da Fazenda era um antigo deputado da social-democracia independente, que vai se reunificar a social-democracia majoritária em 1919 ou 20, né? Não me engano meu, e vamos se reunificar